Já imaginou fugir de casa numa madrugada chuvosa, sem saber para onde ir e acabar sendo acolhida por um estranho que também havia perdido tudo naquela noite? O que parecia um encontro improvável acabou revelando segredos, desconfianças e escolhas que mudariam a vida dos dois para sempre. Mas nem tudo é o que parece, e às vezes confiar pode ser o maior risco de todos. Se você adora histórias de amor, se inscreve, dá um like e comenta de onde você está assistindo. A chuva fina caía sobre o asfalto molhado como lágrimas do céu, ecoando o desespero que consumia o coração de Jéssica Souza. Aos 19 anos, ela corria pela calçada escura com as roupas encharcadas, colando no corpo magro, os cabelos castanhos grudados no rosto manchado de lágrimas e chuva. Cada passo era uma fuga desesperada de um pesadelo que se tornara sua realidade nas últimas semanas. Não posso voltar, não posso, murmurava entre os soluços, tropeçando nas pedras soltas da calçada irregular do bairro periférico onde crescera. Suas pernas tremiam não apenas de frio, mas do terror que ainda pulsava em suas veias como veneno. A lembrança das mãos grosseiras de Carlos Ribeiro tentando violá-la na madrugada anterior ainda queimava sua pele como ferro em brasa, uma marca invisível que ela carregaria para sempre. Ela parou em frente a uma loja fechada, suas forças finalmente se esgotando após horas de caminhada sem rumo. O letreiro apagado da padaria Pão Nosso a observava como um olho morto na escuridão, testemunha silenciosa de sua desgraça. Jéssica encostou-se na parede fria e úmida, deslizando até o chão num movimento que parecia simbolizar toda a sua vida desabando. Abraçou os joelhos numa tentativa desesperada de se fazer invisível ao mundo cruel que a rejeitara quando mais precisava de proteção. Os hematomas em seus braços latejavam com uma dor surda, lembretes dolorosos da violência que sofrera. Cada marca roxa era uma história de terror que ela não conseguia contar a ninguém. Carlos havia sido claro em suas ameaças. Se ela contasse alguma coisa para sua mãe Maria, ele mataria a ambas e faria parecer acidente. Jéssica sabia que não eram palavras vazias. Já vira a violência de que ele era capaz quando bebia, que era quase todos os dias. Havia presenciado como ele quebrara o braço de um homem numa briga de bar, como espancara um vizinho por uma discussão boba sobre música alta. A garota encolheu-se mais quando ouviu passos se aproximando. Um casal de jovens passou conversando alto, riram de algo e seguiram caminho sem nem notá-la. Para eles, ela era apenas mais uma sombra na noite urbana, mais um problema invisível que preferiram ignorar. Jéssica se perguntou quantas vezes na vida havia feito a mesma coisa, passado por alguém em situação de rua, sem oferecer ajuda. Agora, ela era essa pessoa invisível, descartável. O frio da madrugada penetrava seus ossos através da roupa molhada. Ela não tinha nem dinheiro para um café quente, muito menos para um lugar onde dormir. Seus únicos pertences estavam numa mochila escolar encharcada. Alguns cadernos, canetas, a carteira de identidade e R$ 23. Tudo que conseguira pegar antes de fugir de casa. Não era suficiente nem para uma noite num hotel barato. Jéssica fechou os olhos e tentou pensar em alternativas. Não tinha amigos próximos o suficiente para pedir abrigo. Sempre fora tímida na escola, focada nos estudos, sonhando com um futuro melhor que a tirasse daquela vida de privações. Seus professores sempre elogiavam sua dedicação, diziam que ela tinha potencial para ir longe. Mas de que adiantava agora? Sem casa, sem família que a apoiasse, seus sonhos pareciam tão distantes quanto as estrelas escondidas pelas nuvens carregadas. A lembrança da conversa com sua mãe na noite anterior ainda doía como um soco no estômago. Maria Souza, mulher de 45 anos que parecia ter 60 devido aos anos de trabalho pesado e preocupações, havia escolhido acreditar em Carlos em vez da própria filha. Você sempre foi dramática, Jéssica, havia dito com aquela voz cansada que se tornara sua marca registrada. Carlos nos tirou da miséria, coloca comida na nossa mesa, paga nossas contas. Para de inventar história para chamar atenção. Chamar atenção. Como se alguém inventasse algo tão horrível só para chamar atenção.
como se Jéssica não preferisse 1000 vezes que nada daquilo estivesse acontecendo, que pudesse voltar a ser apenas uma adolescente preocupada com provas e vestibular, não com sobrevivência. De repente, faróis de um Mercedes-Benz preto cortaram a escuridão como facas de luz, iluminando seu rosto molhado e revelando a extensão de seu desespero. O carro parou lentamente à sua frente e Jéssica se encolheu ainda mais, esperando o pior. Na sua experiência, homens que paravam para mulheres na rua à noite raramente tinham boas intenções. "Por favor, me deixe em paz", sussurrou, fechando os olhos com força e preparando-se para correr se necessário, mesmo sabendo que suas pernas trêmulas mal a sustentariam. A porta se abriu com um ruído suave e dela desceu um homem elegante, mesmo naquela hora impossível da madrugada. Ricardo Antunes, aos 35 anos, era um empresário bem-sucedido, dono de uma construtora que erguia prédios por toda a cidade. Seu terno Armani ainda estava impecável apesar da madrugada, mas seus olhos castanhos refletiam uma tristeza profunda e recente. Ele acabara de sair do hospital, onde sua mãe, Conceição Antunes, havia falecido após uma longa e dolorosa batalha contra o câncer de pâncreas. "Ei, você está bem?", perguntou com voz calma e respeitosa, mantendo uma distância segura para não assustá-la mais. A voz dele não tinha a agressividade que Jéssica esperava. Era uma voz educada, preocupada. Mesmo assim, ela hesitou em responder. Quando finalmente levantou o rosto, Ricardo viu os hematomas mal disfarçados pela penumbra e pela chuva, e sentiu o sangue gelar em suas veias. A indignação misturou-se com uma necessidade de proteção instintiva que ele próprio não conseguia explicar completamente. "Meu Deus, quem fez isso com você? Não é da sua conta. Só me deixe aqui", respondeu ela, a voz rouca de tanto chorar e tremer de frio. Ricardo observou a garota mais atentamente. Apesar dos hematomas e do estado deplorável, podia ver que ela era jovem, provavelmente ainda menor de idade. Seus olhos, mesmo cheios de lágrimas, tinham uma inteligência que chamou sua atenção. Havia algo nela que despertava todos os seus instintos protetivos, uma vulnerabilidade que contrastava com uma força interior que ele percebia mesmo naquele momento de desespero. Ricardo ajoelhou-se respeitosamente no asfalto molhado, arruinando seu terno de R$3.000 sem hesitar um segundo. "Não posso deixar você na chuva. Por favor, deixe-me ajudar." "Por quê?", perguntou ela desconfiada. "O que você quer em troca?" A pergunta o atingiu como um tapa. Claro que ela desconfiaria. Uma garota jovem, machucada, sozinha na rua. Quantos homens não se aproveitariam da situação? Ele tirou o paletó e ofereceu a ela, sem forçar proximidade. "Nada, absolutamente nada. Meu nome é Ricardo. E o seu?" "Jéssica", foi a resposta hesitante. "Jéssica, você tem onde dormir hoje? Tem família? Amigos?" O silêncio dela foi mais eloquente que qualquer resposta. Ricardo respirou fundo, pensando na mãe que acabara de perder, nas últimas palavras que ela lhe dissera. "Riquinho, você tem tanto dinheiro, mas o que te faz mais rico é sua capacidade de amar e ajudar os outros. Não deixe que a vida tire isso de você. Venha comigo. Só por hoje. Você pode confiar em mim." "Como posso confiar em um estranho? Porque às vezes, um estranho é a única pessoa no mundo que pode nos ajudar", respondeu ele, estendendo a mão. "E porque eu acabei de perder a pessoa mais importante da minha vida, e ajudar você talvez seja a única coisa que pode dar algum sentido a esta noite terrível." Havia algo na voz dele, uma sinceridade quebrada pela dor, que fez Jéssica hesitar. Ela olhou para as mãos estendidas, mãos limpas, bem cuidadas, mas sem ostentação. Não eram as mãos grosseiras de Carlos, mas também não tinham a moleza de quem nunca trabalhou. "Se você tentar alguma coisa", começou ela, "eu entendo sua desconfiança. Se eu fosse você, também desconfiaria. Mas prometo pela memória da minha mãe, que acabei de perder, que só quero ajudar." A menção à mãe morta tocou algo em Jéssica. Mesmo em sua situação desesperadora, ela conseguiu sentir a dor genuína na voz dele. Lentamente, pegou o paletó e depois aceitou a mão estendida.
O apartamento de Ricardo era um reflexo de sua personalidade e sucesso, luxuoso, mas não ostensivo, elegante sem ser frio. Móveis de bom gosto em tons de marrom e bege, uma biblioteca imensa que ocupava uma parede inteira da sala, quadros que falavam de viagens pelo mundo e uma vista panorâmica da cidade que parecia saída de uma revista de decoração. Jéssica observava tudo com olhos arregalados, sentindo-se uma intrusa naquele mundo que parecia de outro planeta. Um universo paralelo, onde as pessoas não se preocupavam com o que iam comer no dia seguinte. "O banheiro fica ali", disse Ricardo, apontando para um corredor iluminado. "Pode tomar um banho quente, ficar à vontade. Vou preparar algo para você comer." Ele entregou-lhe toalhas macias que cheiravam a amaciante caro e roupas secas. Uma calça de moletom e uma blusa que claramente eram dele, mas que serviriam nela. "Por que está fazendo isso? Não me conhece?" questionou ela, ainda desconfiada, examinando o apartamento como se procurasse por armadilhas ou sinais de perigo. "Porque ninguém deveria passar por isso sozinho", respondeu ele simplesmente, mas havia mais por trás daquela resposta do que ele estava disposto a revelar naquele momento. Enquanto Jéssica se lavava, Ricardo preparou um sanduíche de peito de peru com queijo e aqueceu leite para um chocolate quente na cozinha americana integrada à sala. Suas mãos tremiam ligeiramente. Estava mais abalado do que demonstrava. Ver uma garota tão jovem machucada daquela forma despertara nele uma fúria que há muito não sentia, misturada com uma tristeza profunda que ecoava sua própria dor recente. Ele pensou na mãe, Conceição, que sempre dizia que Deus colocava pessoas em nosso caminho quando mais precisávamos uma das outras. "Talvez seja isso, mãe", murmurou para si mesmo, olhando pela janela para a cidade que começava a despertar com os primeiros raios de sol. Quando Jéssica retornou do banho, já com roupas secas, parecia uma pessoa diferente. O cabelo limpo e penteado revelava cachos naturais que brilhavam sob a luz suave do apartamento. Apesar dos hematomas ainda visíveis, Ricardo pôde ver que ela era uma jovem bonita, com olhos inteligentes que brilhavam mesmo através da dor e do cansaço. "Está melhor?" perguntou ele, servindo o chocolate quente numa caneca que tinha desenhos de gatos, presente da mãe que guardava por sentimentalismo. "Muito melhor. Obrigada." Jéssica segurou a caneca com as duas mãos, sentindo o calor se espalhar pelos dedos gelados. Fazia tempo que não tomava um banho quente de verdade. "Há quanto tempo essa situação começou?" "Não precisa me contar nada se não quiser, mas se precisar falar", ofereceu ele, servindo o sanduíche num prato de porcelana. "Minha mãe não acredita em mim. Ela escolheu ele", começou Jéssica, as lágrimas voltando a brotar enquanto dava uma mordida no sanduíche. Era a primeira refeição decente que fazia em 2 dias, e então, aos poucos, a história se desenrolou como um novelo de lã manchado de sangue. Jéssica contou sobre Carlos Ribeiro, de 50 anos, um homem corpulento e intimidador que conhecera sua mãe Maria, no mercado onde ela trabalhava como caixa. Carlos tinha um pequeno negócio de materiais de construção que lhe dava uma renda razoável. E quando soube que Maria era viúva e lutava para sustentar a filha sozinha, apresentou-se como a solução para todos os problemas. "Ele foi muito gentil no começo", explicou Jéssica, a voz embargada. "Levava flores para minha mãe, me trazia chocolates, pagou até algumas consultas médicas que ela precisava. Disse que queria formar uma família, que sempre sonhara em ter uma filha." Ricardo escutava em silêncio, mas seus punhos se cerravam involuntariamente. "Quando ele se mudou para nossa casa, ou melhor, quando nós nos mudamos para a casa dele, tudo mudou." Ele começou com olhares. Depois comentários sobre como eu estava crescendo, ficando mulher. Dizia que minha mãe trabalhava muito, que eu deveria ser mais grata por tudo que ele fazia por nós. E sua mãe via esses comportamentos, não queria ver, ou fingia que não via. Ela estava tão grata por ele ter nos tirado da favela onde morávamos, por ter comida na geladeira, por poder comprar roupas novas. Jéssica pausou,
limpando as lágrimas. Minha mãe trabalhava 12 horas por dia antes do Carlos aparecer, e mesmo assim, às vezes não conseguia pagar todas as contas. Quando ele apareceu oferecendo estabilidade, ela agarrou essa chance como uma pessoa se afogando agarra numa boia. Ricardo cerrou os punhos, mas manteve a voz calma. E ontem? O que aconteceu ontem? Ontem ele tentou de verdade. A voz de Jéssica ficou quase inaudível. Minha mãe havia tomado um remédio forte para dor de cabeça e estava dormindo profundamente. Ele entrou no meu quarto dizendo que precisávamos acertar as coisas, que eu estava ficando muito crescidinha e rebelde, que era hora de eu aprender qual era meu lugar na casa. Ricardo sentiu náusea subindo pela garganta. Eu consegui fugir, me tranquei no banheiro. Fiquei lá horas, até ter certeza de que ele havia desistido e ido dormir. Quando saí, ele estava me esperando na sala, bêbado, furioso. Disse que se eu contasse alguma coisa para minha mãe, ele nos mataria e faria parecer acidente de carro, que ele sabia como fazer essas coisas. Por isso você fugiu. Tentei contar para ela algumas vezes antes. Ela não acreditou. Disse que eu era ingrata, que estava inventando coisas porque não gostava de ter um pai de novo. Que Carlos estava sendo bom para nós e eu que era uma adolescente mimada e cienta. Jéssica riu amarguradamente. Mimada? Como se algum dia na minha vida eu tivesse sido mimada. Ricardo se aproximou cuidadosamente do sofá onde ela estava sentada. Você fez certo em sair de lá, e não é sua culpa que sua mãe não tenha te protegido como deveria. Mas ela é tudo que eu tenho. Agora não tenho ninguém, nada. Nem sei se vou conseguir terminar o ensino médio. Agora você tem alguém, pelo tempo que precisar. Jéssica olhou para ele com desconfiança. Por que você faria isso? O que ganha ajudando uma estranha? Talvez porque eu também esteja precisando de ajuda. Talvez porque ajudar você me ajude a lidar com a minha própria dor. Que dor? Ricardo hesitou. Depois decidiu ser honesto. Minha mãe morreu esta noite. Câncer. Eu estava voltando do hospital quando te vi. Meu Deus, sinto muito. Jéssica instintivamente tocou o braço dele. E aqui está você me ajudando quando devia estar. Devia estar o quê? Chorando sozinho no meu apartamento? Sentindo pena de mim mesmo? Ricardo balançou a cabeça. Minha mãe sempre dizia que a melhor forma de curar nossa própria dor é ajudando alguém que está sofrendo. Talvez ela tenha colocado você no meu caminho esta noite. Na manhã seguinte, enquanto tomavam café juntos na varanda do apartamento que oferecia uma vista deslumbrante da cidade despertando, Ricardo descobriu mais sobre a jovem que havia salvado. Jéssica estava no último ano do ensino médio na escola estadual Professor João Silva, uma das melhores públicas da região, e sonhava em cursar direito. Direito? Por quê? Perguntou ele, genuinamente interessado, servindo café numa xícara de porcelana fina. Para ajudar pessoas como eu. Pessoas que não têm voz, que não têm quem as defenda. Respondeu ela com uma paixão que iluminou seus olhos machucados. Quero trabalhar com violência doméstica, defender mulheres e crianças que sofrem o que eu sofri. Ricardo sorriu. Impressionado com a força e determinação que ela demonstrava mesmo após tudo que passara. Você não pode desistir dos seus sonhos por causa dele. Como vou continuar estudando? Não tenho onde morar. Não tenho dinheiro para nada. Talvez eu tenha que procurar um trabalho, qualquer trabalho, para sobreviver. E se eu te ajudasse? Em troca de quê? A desconfiança voltou ao rosto dela imediatamente. De nada. Absolutamente nada. Só... Deixe-me ajudar, por favor. Mas por quê? Você nem me conhece direito. Ricardo hesitou como se guardasse algo doloroso. Porque eu sei como é se sentir sozinho no mundo. E porque talvez ajudar você me ajude a encontrar um propósito depois de perder minha mãe. Nas semanas seguintes, a vida de Jéssica transformou-se completamente de uma forma que ela jamais teria imaginado possível. Ricardo, que revelou-se um homem de palavra, matriculou-a numa escola particular conceituada, comprou-lhe roupas adequadas, livros,
material escolar completo e até mesmo um laptop para que ela pudesse fazer trabalhos e pesquisas. Ela morava no quarto de hóspedes de seu apartamento, que ele decorou especialmente para ela com móveis juvenis, mas elegantes. Estudava na mesa de seu amplo escritório e, aos poucos, ia recuperando não apenas a confiança perdida, mas descobrindo um mundo de possibilidades que nunca soubera que existia. Isso é muito caro. Eu não posso aceitar, protestou ela quando ele a levou para comprar roupas num shopping elegante da região nobre da cidade, observando os preços das etiquetas com os olhos arregalados. Você pode e vai aceitar. Educação é investimento, não gasto, e você precisa de roupas adequadas para frequentar uma boa escola, respondeu Ricardo firmemente, escolhendo algumas peças básicas, mas de qualidade. Além disso, quero que você se sinta confiante, que saiba que merece coisas boas. Mas e se as pessoas pensarem que o quê? Que você tem alguém que se importa com você? Deixe pensarem. Na Livraria Cultura, uma das maiores da cidade, Ricardo observava fascinado enquanto Jéssica escolhia livros com a paixão de quem havia sido privado de conhecimento a vida toda. Ela corria pelos corredores como uma criança numa loja de brinquedos, pegando livros de direito, literatura, história, filosofia. Um dia vou ter minha própria biblioteca, disse ela, segurando um livro grosso de direito constitucional contra o peito como se fosse um tesouro. Tenho certeza que vai, e aposto que será maior que a minha. Seus olhares se cruzaram por um momento mais longo que o normal, e algo passou entre eles. Uma conexão que ia além da gratidão e proteção. Algo mais profundo e complexo que nenhum dos dois estava preparado para nomear ainda. No restaurante elegante onde jantaram naquela noite, Jéssica se sentia completamente deslocada entre os garfos de prata, taças de cristal e pratos de porcelana que custavam mais que sua antiga mesada de um mês. Não sei usar estes garfos, sussurrou envergonhada, observando a mesa posta com mais talheres do que ela sabia para que serviam. Não importa, use o que for confortável, respondeu Ricardo com um sorriso caloroso, pegando o garfo mais simples para comer sua salada, mostrando que também não ligava para protocolos desnecessários. As pessoas estão olhando, murmurou ela, percebendo os olhares curiosos de outros clientes que claramente estranhavam a presença dela ali. Deixe olharem. Você é mais linda, inteligente e tem mais classe natural que qualquer pessoa aqui. A diferença é que você conquistou isso com força própria, não herdou de berço. Foi a primeira vez que Jéssica sorriu genuinamente desde que a conhecera. Um sorriso que iluminou todo o rosto e fez Ricardo perceber como ela era realmente bonita quando não estava sofrendo. Ricardo, posso te perguntar uma coisa? Claro, pode perguntar qualquer coisa. Por que você estava na rua naquela madrugada? Quero dizer, além da sua mãe, você estava voltando direto do hospital? O rosto dele se fechou momentaneamente, como se uma nuvem tivesse coberto o sol. Eu tinha passado a noite toda no hospital. Minha mãe morreu às 3 da manhã. Eu fiquei lá até eles levarem ela. Não conseguia ir para casa, encarar o silêncio, então fiquei dirigindo sem rumo. Meu Deus, sinto muito. Deve ter sido terrível. Ela sofreu muito nos últimos meses. Câncer de pâncreas em estágio avançado, e eu me sentia completamente impotente. Todo o dinheiro do mundo, os melhores médicos, os melhores tratamentos, e não consegui salvá-la. A voz dele se quebrou ligeiramente. Na verdade, às vezes sinto que todo esse dinheiro foi mais uma maldição que uma bênção. Me deu a ilusão de que podia controlar tudo, resolver tudo. É por isso que você me ajudou. Você também estava sofrendo, precisando sentir que podia fazer diferença na vida de alguém. Talvez, ou talvez, a gente tenha se encontrado no momento certo, quando ambos precisávamos de salvação. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, absorvendo a profundidade daquela troca. Era como se duas almas feridas tivessem encontrado uma forma de curar uma a outra. Na escola particular Colégio Santa Cruz, onde Ricardo a matriculara, Jéssica destacava-se rapidamente. Sua inteligência natural,
combinada com a fome de conhecimento de quem fora privado de oportunidades durante toda a vida, impressionava professores e colegas. Ela absorvia informações como uma esponja, participava ativamente das aulas, fazia perguntas que demonstravam um pensamento crítico desenvolvido. A aluna Jéssica Souza demonstra um potencial excepcional, comentou a professora de literatura, doutora Mariana Ferraz, numa reunião com Ricardo. É raro ver alguém com essa dedicação e essa capacidade de análise. Ela realmente tem futuro brilhante pela frente. Mas nem tudo eram flores no novo mundo de Jéssica. Amanda Silva, filha de uma família tradicional da alta sociedade paulistana, observava a recém-chegada com inveja e desconfiança crescentes. Amanda sempre fora a aluna mais inteligente da turma, a que recebia mais elogios dos professores, e agora via sua posição ameaçada por uma garota que claramente não pertencia àquele mundo. Aposto que ela está dormindo com algum velho rico para pagar essa escola, sussurrava maldosamente para as amigas durante o recreio, observando Jéssica estudar sozinha na biblioteca. Ninguém aparece do nada numa escola como esta sem ter algo suspeito por trás. Você acha mesmo? Perguntou Beatriz, uma das amigas de Amanda, sempre disposta a fofocas. Óbvio. Olha as roupas dela, sempre novas, de marca. E ela nunca fala da família, nunca menciona os pais. Aposto que é algum tipo de prostituta de luxo. As palavras cruéis chegaram aos ouvidos de Jéssica através de outras colegas. E doeram mais do que ela esperava. Não porque duvidasse de si mesma, mas porque mostravam como seria difícil encontrar seu lugar naquele mundo novo. À noite, no escritório de Ricardo, eles estudavam lado a lado, numa rotina que se tornara natural e reconfortante. Ele trabalhava em seus projetos de construção, enquanto ela fazia lições de casa e lia. A intimidade crescia naturalmente, respeitosa, mas inegável. Às vezes, suas mãos se tocavam quando pegavam livros. Às vezes, seus olhares se encontravam por mais tempo que o necessário. Ricardo, você nunca se casou? Perguntou Jéssica numa dessas noites, fechando o livro de história que estava lendo. Quase há 5 anos. O que aconteceu? Ricardo pausou, como se decidisse quanto revelar. Descobri que ela estava comigo pelo dinheiro. Patrícia era linda, inteligente, de boa família. Pensava que tinha encontrado o amor da minha vida. E, no dia do nosso casamento, ela fugiu com meu melhor amigo Fernando e uma boa parte da minha fortuna. Descobri depois que eles vinham planejando tudo há meses, que ela só estava esperando o momento certo para dar o golpe. Jéssica tocou sua mão instintivamente, um gesto que se tornara natural entre eles. Sinto muito. Deve ter sido terrível descobrir isso. Foi. Desde então, não consegui confiar em ninguém romanticamente. Sempre fico me perguntando se é real ou se é interesse. Ele olhou para ela significativamente. Até você aparecer. Eu? Você é a primeira pessoa em anos que conheço que realmente não tem interesse no meu dinheiro. Na verdade, você até resiste quando quero te dar coisas. Eles quase se beijaram nesse momento, o rosto dele se aproximando do dela, mas Ricardo se afastou no último segundo, lutando contra seus próprios sentimentos. Desculpe, você não precisa... Não quero que se sinta obrigada a nada. É isso que você pensa? Que estou aqui por obrigação ou interesse? A mágoa na voz dela era palpável e genuína. Não, eu só tenho medo. Tenho medo de estar me aproveitando da sua situação vulnerável. Tenho medo de estragar o que temos. Tenho medo de descobrir que sou só um meio para você conseguir uma vida melhor. Depois de tudo que passamos juntos, você ainda acha que sou capaz disso? Não é que eu ache, é que eu tenho medo. Medo de me entregar de novo e ser traído de novo. A conversa encerrou-se ali, mas deixou uma tensão no ar que nenhum dos dois sabia como resolver. A rotina aparentemente perfeita que haviam construído começou a ser abalada quando o passado de Jéssica voltou a assombrá-la de forma inesperada. No dia seguinte àquela conversa tensa, saindo da escola depois de uma tarde de provas, ela congelou ao ver Carlos Ribeiro encostado num Corsa velho e amassado, esperando-a com um sorriso malicioso que ela conhecia bem demais. Olha só,
a princesinha, disse ele, empurrando-se para longe do carro e caminhando em direção a ela com aquela postura intimidadora que sempre a apavorava. Como você me encontrou? Perguntou ela, o terror voltando a tomar conta de seu corpo como um veneno familiar. Suas pernas ficaram bambas e ela sentiu o mundo girar ligeiramente. Não foi difícil. Escola particular, cara. Uniforme de grife. Alguém está pagando suas contas e não é sua mãe que ganha salário mínimo no mercado. Carlos se aproximou mais, invadindo seu espaço pessoal como sempre fazia para intimidar. Conseguiu um otário rico, foi? Sempre soube que você ia acabar se vendendo. Vai embora, não quero falar com você, gritou ela, olhando ao redor em busca de ajuda, mas a rua estava vazia. A maioria dos alunos já havia ido embora. Sua mãe está morrendo de saudade, chorando todo dia, me perguntando onde você está, se você está bem, se está comendo direito. Cada palavra era calculada para atingir onde mais doía. As palavras atingiram Jéssica como socos no estômago. Mamãe, ela está bem? Você não machucou ela, machucou? Eu? Machucar a Maria? Que absurdo! Carlos riu, mas havia algo sinistro na risada. Ela que está se machucando, se culpando por você ter saído de casa. Acha que foi mamãe que não te protegeu direito. Jéssica sentiu lágrimas começarem a formar em seus olhos. A culpa, sempre a culpa. Quer vê-la? Quer mesmo saber como sua mãe está? Você sabe qual é o preço. Nunca. Prefiro morrer. Então ela vai continuar sofrendo, por sua causa. Toda vez que ela chora, lembra que é por sua culpa. Você que abandonou ela quando ela mais precisava. Carlos foi embora, deixando Jéssica abalada e confusa no portão da escola. As palavras dele ecoavam em sua mente como um veneno que se espalhava lentamente. E se sua mãe estivesse realmente sofrendo? E se ela estivesse se culpando pelo que aconteceu? E se Carlos estivesse contando uma versão distorcida da história, fazendo Maria acreditar que Jéssica havia fugido por capricho? À noite, ela estava quieta, distante, perdida em pensamentos torturantes. Ricardo percebeu imediatamente a mudança em seu comportamento. Ele a conhecia bem o suficiente agora para saber quando algo a estava incomodando. Aconteceu alguma coisa na escola hoje? Perguntou ele gentilmente, servindo o jantar que havia encomendado de um restaurante japonês que descobrira ser o favorito dela. Não, só cansaço, mentiu ela, mexendo o yakisoba no prato sem comer direito. Jéssica, você pode confiar em mim, seja lá o que for. Podemos resolver juntos. A frustração e confusão de semanas explodiu de uma vez, misturada com a culpa que as palavras de Carlos haviam despertado. Posso confiar? Então por que você me afasta toda vez que nos aproximamos de verdade? Porque não quero machucá-la? Ou porque tem vergonha de mim, uma garota pobre que você catou na rua como se fosse um animal abandonado? Como pode pensar isso? Ricardo ficou genuinamente chocado com a acusação. Porque você nunca me apresenta como algo mais que uma amiga para seus conhecidos, porque me esconde dos seus amigos de trabalho, porque sempre que alguém pergunta sobre mim, você muda de assunto. Estou te protegendo das fofocas dos julgamentos? De que exatamente? Da verdade? Que sou só mais um projeto de caridade seu? Sua boa ação do ano? O silêncio de Ricardo feriu mais que qualquer palavra poderia ter ferido. Ele não negou imediatamente, e isso foi interpretado por Jéssica como confirmação de seus piores medos. Vou embora amanhã. Não posso mais viver dessa mentira, fingindo que isso aqui é real, que somos algo mais que benfeitor e assistida. Jéssica, não é assim, não é? Então o que somos, Ricardo? O que exatamente eu represento na sua vida? Ele ficou em silêncio novamente, lutando contra seus próprios medos e inseguranças. Esse silêncio foi a gota d'água para ela. É isso. Amanhã eu vou embora e você pode voltar à sua vida normal, sem precisar se preocupar com projetos sociais. Enquanto isso, sem o conhecimento de Ricardo, Fernando Costa, seu sócio e único amigo próximo, trabalhava nos bastidores alimentando suas próprias suspeitas e preconceitos. Fernando nunca havia gostado da presença de Jéssica na vida de Ricardo.
Considerava-a uma aproveitadora, uma garota esperta que havia dado sorte de encontrar um homem rico e solitário numa noite de vulnerabilidade. Desconfiado das verdadeiras intenções de Jéssica, Fernando havia contratado discretamente um detetive particular para investigá-la. Queria proteger o amigo do que considerava um golpe bem elaborado. Ricardo, preciso te mostrar uma coisa, disse ele no dia seguinte, entrando no escritório da construtora com uma pasta na mão e uma expressão séria. Sei que você não gosta quando me meto na sua vida pessoal, mas como seu sócio e amigo, sinto que tenho obrigação de te proteger. Fernando, já conversamos sobre isso. Ela se encontrou ontem com um homem, interrompeu Fernando, abrindo a pasta e mostrando fotos tiradas de longe com teleobjetiva. Um homem com ficha criminal extensa. Parece que sua protegida não é tão inocente quanto aparenta. As fotos mostravam claramente Jéssica conversando com Carlos na frente da escola. A linguagem corporal dela mostrava medo e defensividade, mas as fotos, sem contexto, poderiam ser interpretadas de várias formas. Quem é esse homem? Perguntou Ricardo, sentindo o estômago se revirar. Carlos Ribeiro, 50 anos, ficha criminal extensa, agressão, ameaça, estelionato, tentativa de estupro. Fernando foi listando os crimes como quem lê uma lista de compras. E pela investigação do detetive, ele morava na mesma casa que ela até pouco tempo atrás. Ela disse que foi ele quem... Claro que ela diria isso. É a versão perfeita, não é? A mocinha inocente que fugiu do padrasto abusador e foi salva pelo príncipe encantado rico e solitário. Fernando riu cinicamente. Ricardo, acordé. Isso é golpe 101. Eles provavelmente planejaram tudo desde o início. Não, ela não faria isso. Você deveria ter visto o estado dela naquela noite. Os machucados que podem ter sido feitos de propósito para tornar a história mais convincente. Ou podem ter sido resultado de alguma briga entre eles, sobre como dividir o dinheiro que conseguissem de você. Ricardo olhou novamente para as fotos, tentando entender o que via. A Jéssica que conhecia não era capaz de tamanha farsa. Ou era? Ele realmente a conhecia tão bem assim? Ricardo, essa garota está te usando. Ela conseguiu casa, comida, escola particular, roupas caras, e agora provavelmente está esperando o momento certo para dar o golpe final. Pode ser chantagem, pode ser casamento seguido de divórcio milionário. Você precisa se livrar dela antes que seja tarde demais. Mas se você estiver errado, e se eu estiver certo, você vai descobrir do mesmo jeito que descobriu com a Patrícia, quando ela fugir com outro homem e metade do seu patrimônio. A menção de Patrícia atingiu Ricardo como um soco no estômago. As semelhanças eram perturbadoras. Uma mulher bonita e vulnerável que havia conquistado seu coração, que parecia sincera, que parecia diferente de todas as outras. Naquela noite, Ricardo esperou Jéssica voltar da escola, com as fotos espalhadas na mesa da sala de estar. Quando ela chegou, percebeu imediatamente a frieza em seus olhos e a mudança no ambiente. As fotos estavam lá, como evidências de um crime que ela não havia cometido. Ricardo, aconteceu alguma coisa? Perguntou ela, largando a mochila escolar e observando as fotos com crescente horror. Quem é Carlos Ribeiro? Perguntou ele com uma voz que ela nunca havia ouvido antes. Fria, acusatória, distante. O mundo de Jéssica desabou mais uma vez. Ela empalideceu, vendo as fotos que mostravam o encontro do dia anterior. Sabia como aquilo parecia. Sabia que, sem contexto, poderia ser interpretado da pior forma possível. Não é o que você está pensando, começou ela, mas a voz saiu fraca, sem convicção, porque sabia que as evidências estavam contra ela. Não é? Então me explique exatamente o que é, disse Ricardo, levantando-se e caminhando até a janela, sem conseguir olhar para ela. Me explique por que você se encontrou secretamente com o homem que supostamente te machucou e abusou de você. Ele me procurou, apareceu na porta da escola. Eu não marquei encontro nenhum com ele. E você não achou importante me contar sobre isso? Eu estava com medo de como você reagiria. Estava com medo que você pensasse exatamente o que está pensando agora. Que você mentiu para mim desde o primeiro dia. Eu nunca menti para você, gritou ela, as lágrimas começando a escorrer. Nunca.
Então me explique essas fotos. Me explique por que um homem com ficha criminal está te procurando. Me explique por que você não me contou que ele apareceu ontem. É porque ele disse que minha mãe está sofrendo. Disse que ela está chorando todo dia, se culpando por eu ter saído de casa. As palavras saíam entre soluços agora. Ele disse que se eu quiser ver minha mãe... Você acreditou nele? Depois de tudo que ele supostamente fez, você acreditou na palavra dele. Ele é um monstro, mas sobre isso ele pode estar falando a verdade. Minha mãe deve estar sofrendo mesmo, deve estar se culpando. A raiva, o medo da traição e as palavras venenosas de Fernando fizeram Ricardo dizer algo que se arrependeu no mesmo instante em que as palavras saíram de sua boca. Talvez ela finalmente tenha descoberto o tipo de filha que tem. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Jéssica o olhou como se ele tivesse arrancado seu coração com as próprias mãos. As lágrimas pararam de escorrer por puro choque. A dor era grande demais para lágrimas. Você realmente pensa isso de mim? Sussurrou ela, a voz quebrada. Jéssica, eu não queria dizer... Ricardo imediatamente percebeu a magnitude do que havia dito, mas já era tarde demais. Não, você deixou bem claro o que pensa de mim. O que sempre pensou. Tital. Ela começou a pegar suas coisas espalhadas pela sala. Livros, cadernos, a jaqueta que ele havia comprado para ela. Obrigada por me lembrar exatamente de onde eu vim. E onde é meu lugar? Por favor, não vá. Podemos conversar sobre isso. Conversar sobre o quê? Sobre como você nunca realmente confiou em mim? Sobre como sempre esteve esperando eu dar o golpe? Ela parou na porta e o olhou uma última vez. Sabe de uma coisa, Ricardo? Você tem razão sobre uma coisa. Eu realmente sou do tipo de filha que minha mãe merece. Uma filha que a protegeria com a própria vida. Uma filha que jamais a deixaria sendo machucada por um monstro. Uma filha que escolheria sofrer na rua a ver sua mãe ser ferida. A porta bateu com um som que ecoou pelo apartamento vazio como um tiro. Ricardo ficou sozinho, cercado pelo silêncio e pela crescente percepção de que havia cometido o maior erro de sua vida. Com os poucos reais que havia guardado secretamente para emergências, Jéssica conseguiu alugar um quarto minúsculo num hotel de 5ª categoria no centro da cidade. O lugar cheirava a mofo e desinfetante barato. O papel de parede estava descascando e ela podia ouvir conversas dos quartos vizinhos através das paredes finas. Era um retrocesso brutal ao mundo que havia deixado, mas pelo menos ali ela não precisava fingir ser alguém que não era. Sentada na cama estreita com colchão duro, ela olhava para uma foto que havia tirado com Ricardo numa tarde feliz no Parque Ibirapuera. Os dois estavam sorrindo genuinamente, ele com o braço ao redor dela. Ela encostada em seu peito. Parecia ter sido numa vida passada. Chorava silenciosamente, não pela perda do conforto material, mas pela perda da primeira pessoa em anos que havia a feito sentir-se segura e amada. No dia seguinte, descobriu através de uma vizinha de sua antiga casa que sua mãe Maria estava internada no Hospital Público São João. A notícia a atingiu como um raio. Carlos não estava mentindo sobre o estado de sua mãe. Correndo desesperadamente pelos corredores mal iluminados do hospital público, encontrou Maria numa cama de ferro, numa enfermaria com outros 5 pacientes. Sua mãe estava visivelmente doente e fraca, com o rosto inchado e braços enfaixados. "Jéssica, minha filha!" exclamou Maria, tentando se sentar na cama com dificuldade. "Você voltou! Eu sabia que você voltaria!" "Mãe, o que aconteceu com você?" perguntou Jéssica, correndo para abraçá-la, horrorizada com o estado em que a encontrou. "Depois que você saiu de casa, Carlos ficou diferente, violento, começou a beber mais, dizia que era culpa minha você ter fugido, que eu não soube te educar direito." Maria falou com dificuldade, a voz rouca. "No começo eram só palavras, mas depois ele começou a me bater. Todo dia era alguma coisa. A comida estava sem sal, a casa não estava limpa o suficiente, eu estava gastando muito com remédios." A fúria tomou conta de Jéssica. "Por que você não saiu de lá? Por que não me procurou?" "Porque eu tinha vergonha, filha. Vergonha de admitir que você estava certa sobre ele o tempo todo. Vergonha de ter escolhido ele em vez de acreditar na minha própria filha."
Maria começou a chorar. Ontem de noite ele chegou muito bêbado, furioso porque não conseguiu te encontrar na escola. Disse que você estava se escondendo, que eu devia saber onde você estava. Quando eu disse que não sabia, ele me empurrou escada abaixo. Onde ele está agora? Fugiu quando os vizinhos chamaram a ambulância. Deve estar com medo de ser preso. Nesse momento, um médico jovem de aparência cansada entrou na enfermaria com uma prancheta na mão. Com licença, desculpe interromper. Você é familiar da paciente Maria Souza? Sou a filha, Jéssica. Preciso falar com você sobre o estado da sua mãe. O médico olhou ao redor da enfermaria lotada. Podemos conversar no corredor? No corredor barulhento do hospital, o Dr. Marcos Antônio explicou a situação com a franqueza brutal que a medicina pública às vezes exige. Sua mãe sofreu traumatismo craniano na queda. Temos que operar para drenar um hematoma que está se formando. Mas ele hesitou. Mas o quê? O SUS tem uma fila de espera para esse tipo de cirurgia. Pode levar 3, 4 meses para conseguirmos uma vaga no centro cirúrgico. Jéssica sentiu o mundo girar. 3 meses? Doutor, ela não pode esperar 3 meses. Eu sei, na rede particular seria imediato, mas quanto custa? A cirurgia, internação, medicamentos, cerca de R$80 mil. Jéssica apoiou-se na parede do corredor, sentindo as pernas fraquejarem. Não tinha nem R$80, quanto mais 80 mil. Por um momento pensou em Ricardo, mas rapidamente afastou o pensamento. Depois do que havia acontecido entre eles, jamais conseguiria humilhar-se a ponto de pedir ajuda. Enquanto isso, no apartamento luxuoso que agora parecia um mausoléu, Ricardo trabalhava compulsivamente, tentando esquecer Jéssica, mergulhando em planilhas, projetos e contratos. Mas cada objeto no apartamento a lembrava. A caneca de gatinhos que ela usava para chocolate quente, os livros espalhados pela mesa do escritório, o perfume suave que ainda impregnava o ar. Foi quando encontrou o celular dela esquecido no sofá, abandonado na pressa da partida. Ia guardá-lo numa gaveta quando o aparelho tocou. O nome Carlos apareceu na tela. Por um impulso que não conseguiu explicar depois, Ricardo atendeu. Alô, quem é? Perguntou uma voz masculina, grossa, surpresa. Quem está falando? Carlos, cadê a Jéssica? Por que um homem está atendendo o telefone dela? Ela não está aqui. O que você quer com ela? Carlos riu de forma maldosa e alcoólica. Ah, você deve ser o otário rico que estava bancando ela. Sabe que ela voltou para mim, né? Mulher é assim mesmo, sempre volta para o macho de verdade. Você está mentindo. Estou? Então por que ela me procurou ontem? Por que veio me implorar para deixar ela voltar para casa? A voz de Carlos era cheia de malícia. Disse que estava cansada de fingir que gostava de você, que não aguentava mais ter que agradar velho rico para manter o padrão de vida. Isso é mentira. É mesmo? Então por que ela não está aí com você agora? Por que abandonou o paraíso para voltar para a realidade? Ricardo desligou o telefone, tremendo de raiva e confusão. Mas as palavras de Carlos plantaram sementes venenosas em sua mente já abalada pela desconfiança. E se Fernando estivesse certo? E se tudo não passasse de um golpe elaborado? E se Jéssica realmente tivesse voltado para Carlos depois de conseguir o que queria dele? Foram essas dúvidas que o levaram, 2 horas depois, ao Hospital São João. Não sabia bem por que estava lá, talvez para confirmar suas suspeitas, talvez para ter certeza de que havia tomado a decisão certa. Chegando ao hospital, perguntou na recepção sobre Maria Souza e foi direcionado para a enfermaria do 3º andar. Subindo as escadas, o elevador estava quebrado há meses. Pode ouvir vozes conhecidas vindas do corredor. Aproximou-se da porta da enfermaria e viu através da janela pequena. Jéssica estava sentada na beirada da cama de hospital, segurando a mão de uma mulher que claramente era sua mãe. Maria estava visivelmente machucada, com o rosto inchado, bandagens na cabeça e braços enfaixados. Jéssica chorava silenciosamente enquanto conversava com ela. Foi nesse momento que Ricardo entendeu tudo. Jéssica não havia voltado para Carlos por escolha própria. Ela havia descoberto que ele estava machucando sua mãe. O encontro que as fotos mostravam não era uma reconciliação ou conspiração, mas uma tentativa desesperada de uma filha de proteger sua mãe, mesmo sabendo dos riscos que corria.
Ele permaneceu observando por alguns minutos, ouvindo fragmentos da conversa através da porta entreaberta. Ouviu Jéssica pedindo perdão à mãe por ter demorado tanto para voltar. Ouviu Maria se desculpando por não ter acreditado na filha sobre Carlos. Ouviu as duas chorando e se consolando mutuamente. Finalmente, Ricardo bateu suavemente na porta e entrou no quarto, interrompendo a conversa íntima entre mãe e filha. Ricardo? Jéssica se levantou imediatamente, surpresa e claramente embaraçada por ele vê-la naquele ambiente. O que você está fazendo aqui? Vim devolver seu celular, disse ele simplesmente, estendendo o aparelho. Você esqueceu. Obrigada. Ela pegou o telefone sem olhar em seus olhos. E também vim pedir desculpas. Não precisa, preciso sim. Ricardo se aproximou da cama e olhou para Maria. Senhora, eu sou Ricardo Antunes, um amigo da sua filha. O rapaz que estava ajudando ela? Perguntou Maria com voz fraca, mas curiosa, tentando ajudar, se ela me deixar. Ricardo olhou para Jéssica significativamente. Jéssica me contou muito sobre o senhor. Disse que o senhor é uma boa pessoa, que cuidou dela quando ela mais precisou. Maria tentou sorrir, apesar da dor. Ela fala do senhor com muito carinho. Ricardo sentiu o coração se apertar. Mesmo depois de tudo que havia dito, Jéssica havia falado bem dele para sua mãe. Quanto custa a cirurgia que sua mãe precisa? Perguntou ele diretamente, olhando para Jéssica. Ricardo, não... começou ela, sabendo exatamente onde aquela conversa ia dar. Quanto? 80 mil reais, respondeu ela, derrotada. Mas eu não posso aceitar sua ajuda, não depois de... Você não está aceitando, eu estou oferecendo, e não é para você, é para sua mãe, que não tem nada a ver com os problemas entre nós. Eu não tenho como pagar. Quem está falando em pagamento? 2 horas depois, Maria estava sendo transferida para a clínica São Camilo, uma das melhores clínicas particulares da cidade. Ricardo havia organizado tudo, desde a ambulância particular até a equipe médica especializada que realizaria a cirurgia naquela mesma tarde. Por que está fazendo isso? Perguntou Jéssica, enquanto esperavam no corredor da clínica, observando Maria sendo preparada para a cirurgia. Porque eu te amo, respondeu ele simplesmente, sem rodeios ou preparação. Ricardo, e porque finalmente entendi que você nunca mentiu para mim. Eu que estava com tanto medo de ser traído novamente, que não consegui ver a verdade que estava na minha frente o tempo todo. Eu sei, e sinto muito por ter duvidado de você. Sinto muito pelas coisas terríveis que disse. Você não merecia nenhuma daquelas palavras. Você estava protegendo seu coração. Eu entendo. Não, eu estava sendo um covarde e quase perdi a pessoa mais importante que entrou na minha vida. Jéssica olhou para ele, vendo sinceridade e arrependimento genuínos em seus olhos. Eu também te amo, sussurrou ela. Há semanas, mas tinha medo que fosse só gratidão, que eu estivesse confundindo sentimentos porque você me salvou. E agora sei que é muito mais que gratidão. É amor de verdade. É a certeza de que quero construir uma vida ao seu lado, enfrentar qualquer tempestade junto com você. Eles se beijaram finalmente, ali no corredor asséptico da clínica, selando um amor que havia nascido na dor, crescido na confiança, resistido à desconfiança e agora se fortalecia na verdade mútua. A cirurgia de Maria foi um sucesso completo. 3 semanas depois, ela estava recuperada e morando numa casa pequena, mas aconchegante, que Ricardo havia alugado para ela numa região segura e tranquila, longe de qualquer lembrança de Carlos ou da vida de dificuldades que haviam deixado para trás. Jéssica, disse Maria numa tarde ensolarada, enquanto tomavam chá no pequeno jardim dos fundos da casa. Esse rapaz te ama de verdade. Eu sei, mãe. E você? Como se sente em relação a ele? Também o amo, mais do que imaginava ser possível. Então por que vocês ainda estão morando separados? Por que ele dorme no sofá quando vem jantar aqui? Jéssica corou ligeiramente. Porque é complicado, mãe. Temos idades diferentes, viemos de mundos diferentes. O amor nunca é complicado, filha. São as pessoas que complicam as coisas simples. Maria segurou a mão da filha. Vocês se salvaram mutuamente. Isso não é coincidência.
é destino. Naquela noite, como havia se tornado rotina, Ricardo chegou para jantar trazendo ingredientes frescos. Ele havia descoberto que gostava de cozinhar para as duas mulheres que agora eram sua família de coração. Maria, ainda se recuperando, mas muito melhor, ajudava no que podia, feliz por ter sua cozinha e sua filha de volta. Ricardo, disse Maria durante o jantar, quero agradecer novamente por tudo que fez por nós. Você literalmente salvou minha vida. Não precisa agradecer, Dona Maria. Vocês duas é que deram um novo sentido à minha vida. Como assim? Ricardo olhou para Jéssica antes de responder. Quando encontrei Jéssica naquela noite, eu estava completamente perdido. Minha mãe havia morrido. Eu me sentia vazio, sem propósito. Ajudar vocês, ver Jéssica crescer e se desenvolver, construir essa família, me deu um motivo para viver novamente. Vocês se salvaram mutuamente, sorriu Maria, observando o olhar que os dois trocavam. Depois do jantar, Ricardo e Jéssica caminhavam pelo pequeno jardim que ele havia mandado paisagistas criarem especialmente para Maria. Era um momento de paz que se tornara precioso para ambos. Jéssica, disse ele, parando de repente e segurando as mãos dela, preciso te perguntar uma coisa muito importante. O que é? Quero que você se case comigo. O pedido veio sem anel, sem ajoelhar, sem grande produção. Apenas a simplicidade de um homem que havia encontrado a mulher de sua vida e queria oficializar esse amor. Ricardo, eu sei que somos de idades diferentes, que viemos de mundos diferentes. Sei que você é jovem e tem toda uma vida e uma carreira pela frente, mas não consigo imaginar meu futuro sem você nele. E se as pessoas disserem que me casei por interesse, que sou uma aproveitadora que deu sorte de encontrar um homem rico, então essas pessoas não nos conhecem. E quem realmente nos conhece sabe a verdade do nosso amor. Ricardo acariciou o rosto dela. Além disso, você vai ser uma advogada brilhante. Vai ter sua própria carreira, seu próprio dinheiro. Ninguém poderá dizer que você precisa de mim financeiramente. E minha faculdade, meus estudos, vai fazer direito na melhor universidade que conseguir passar. E eu vou estar lá torcendo por você em cada prova, cada semestre, cada conquista. Vou ser seu maior fã e apoiador. E se descobrirmos que somos muito diferentes, que o amor não é suficiente, então enfrentaremos essas diferenças juntos. Mas eu acredito que nossa diferença de idades e backgrounds são justamente o que nos complementa. Você me ensinou a ver o mundo com outros olhos, me mostrou que existe beleza na simplicidade, que a felicidade não se compra com dinheiro, e espero ter te mostrado que você merece ser amada e valorizada. Jéssica o beijou, derramando lágrimas de felicidade. Sim, sim, eu me caso com você, não porque você me salvou, não por gratidão, mas porque você é o homem que escolho para dividir minha vida. O casamento aconteceu 6 meses depois, numa cerimônia simples, mas emocionante, na igreja do bairro onde Maria agora morava. Jéssica usava um vestido simples, mas elegante, escolhido por ela mesma numa loja de médio porte. Fez questão de que não fosse ostensivo. Ricardo usava um terno escuro clássico. A decoração era composta principalmente de flores brancas e amarelas, as favoritas de Maria. Os convidados eram poucos, mas significativos. Maria, obviamente emocionada, vendo a filha realizar o sonho de um casamento feliz. Fernando Costa, que após conhecer melhor Jéssica, havia se tornado um de seus maiores defensores e admitia publicamente que estava errado sobre ela. Alguns colegas de trabalho de Ricardo, professores de Jéssica, que haviam se tornado amigos próximos, e alguns vizinhos de Maria, que acompanharam toda a transformação da família. Quando eu te disse que você encontraria uma joia rara, não sabia como estava certo, disse Fernando para Ricardo durante a recepção, observando Jéssica conversar animadamente com os convidados mais simples, fazendo todos se sentirem incluídos e importantes. Eu sei, sorriu Ricardo, observando sua esposa com olhos que brilhavam de amor e orgulho.
E olha que eu quase joguei essa joia fora por puro medo e estupidez. O importante é que você percebeu a tempo. E Carlos, o destino se encarregou de fazer justiça. Uma semana antes do casamento, ele havia sido preso em flagrante tentando agredir outra mulher num bar. Quando a polícia investigou seu passado, outras vítimas surgiram. Mulheres que haviam sofrido em silêncio por anos, mas que encontraram coragem para denunciar ao saber que não estavam sozinhas. Ele foi condenado a 8 anos de prisão por múltiplas acusações de violência doméstica, ameaça e tentativa de estupro. Justiça finalmente foi feita, disse Maria quando soube da condenação. Agora outras mulheres estão seguras. 5 anos se passaram desde aquela noite chuvosa que mudou 2 vidas para sempre. O escritório de advocacia Souza em Associados havia se tornado uma das principais referências da cidade em defesa de mulheres vítimas de violência doméstica. Jéssica, agora doutora Jéssica Souza Antunes, havia se formado em Direito com louvor na Universidade de São Paulo, especializando-se na área que sempre sonhara em atuar. Seu escritório, inicialmente financiado por Ricardo, mas rapidamente se tornando autossustentável devido ao sucesso e reconhecimento de seu trabalho, ocupava um prédio inteiro no centro da cidade. Ela havia contratado outros advogados, assistentes sociais e psicólogos, criando uma rede de apoio completa para mulheres em situação de vulnerabilidade. Doutora Jéssica, disse uma jovem cliente numa manhã ensolarada de terça-feira, como a senhora conseguiu superar tudo o que passou? Como encontrou forças para se tornar quem é hoje? Encontrando alguém que acreditou em mim quando eu não conseguia acreditar em mim mesma, respondeu Jéssica, olhando pela janela panorâmica de seu escritório, onde podia ver Ricardo brincando no jardim com Miguel, o menino de 6 anos que haviam adotado 2 anos antes, e com Sofia, a bebê de 8 meses, que completara sua família. E agora? Agora dedico minha vida a ajudar outras mulheres a encontrarem sua própria força, a descobrirem que merecem amor, respeito e proteção, e a mostrá-las que sempre existe uma saída, sempre existe esperança. A cliente sorriu, visivelmente inspirada. Era uma jovem de 20 anos que havia passado por situação similar à de Jéssica e agora recebia apoio jurídico gratuito do escritório. A senhora realmente acredita que pessoas como nós podem ter um final feliz? Acredito porque vivi isso, porque todos os dias vejo mulheres reconstruindo suas vidas, encontrando amor verdadeiro, realizando sonhos que pareciam impossíveis. Jéssica se levantou e foi até a estante pegando uma foto emoldurada onde aparecia com Ricardo, Maria e as crianças numa festa de aniversário. Mas o mais importante, aprendi que final feliz não é sobre encontrar um príncipe encantado. É sobre encontrar nossa própria força, nossa própria voz e pessoas que nos amem pelo que realmente somos. À noite, depois que Miguel dormiu e Sofia estava descansando no berço, Jéssica e Ricardo sentaram-se na varanda de sua casa. Uma construção ampla, mas não ostensiva, projetada por ele especialmente para acomodar a família que haviam construído. Maria morava numa casa menor no mesmo terreno, próxima o suficiente para ajudar com os netos, mas independente o suficiente para ter sua privacidade. Sabe o que penso às vezes? Disse Jéssica, aconchegando-se nos braços do marido enquanto observavam as estrelas. O quê? Se naquela noite você não tivesse parado o carro, se tivesse passado direto como a maioria das pessoas faria, mas parei. E você teve coragem de aceitar a ajuda de um estranho. E aqui estamos, 5 anos depois, com uma família linda e uma vida que nem nos nossos melhores sonhos imaginávamos. Aqui estamos, repetiu ela, tocando levemente a barriga onde crescia seu terceiro filho. Dessa vez, uma gravidez planejada e muito desejada. Arrependida de alguma coisa? Da melhor decisão que já tomei na vida? Jamais. Só me arrependo de ter demorado tanto para confiar completamente em você, em nós. Precisávamos desse tempo. Precisávamos passar pelas dúvidas, pelos medos, pelos conflitos. Foi isso que tornou nosso amor mais forte. Eles ficaram ali em silêncio confortável, observando as luzes da cidade ao longe.
Miguel havia lhes pedido aquela manhã se podia chamar Ricardo de papai, já que não se lembrava do pai biológico que os abandonara. Ricardo chorou quando o menino fez o pedido, realizando um sonho que nem sabia que tinha. Ricardo, disse Jéssica de repente, obrigada. Por quê? Por ter me mostrado que eu merecia ser amada, por ter acreditado em mim quando nem eu acreditava, por ter me dado uma família, uma carreira, uma vida que eu nunca imaginei ser possível. Você que me mostrou o que era amor verdadeiro. Antes de você, eu achava que amor era posse, era medo de perder, era tentar controlar. Você me ensinou que amor é liberdade, é confiança, é crescer junto. Maria apareceu na varanda carregando uma bandeja com chá quente, uma tradição que haviam desenvolvido para as noites em família. Vocês dois ainda conversando sobre o passado? Brincou ela, servindo o chá nas xícaras de porcelana que Ricardo havia dado de presente no primeiro aniversário de casamento deles. Sempre fazemos isso, riu Jéssica. É nossa forma de lembrar de onde viemos e agradecer por onde chegamos. E eu sempre digo a mesma coisa. Deus escreve certo por linhas tortas. Maria se sentou na cadeira de balanço que Ricardo havia mandado fazer especialmente para ela. Olhem esta família linda que nasceu de uma noite terrível. Era verdade. Do desespero de uma garota fugindo na madrugada e da dor de um homem que acabara de perder a mãe, havia nascido uma história de amor que inspirava todos que a conheciam. Jéssica tornara-se uma das advogadas mais respeitadas da cidade, referência na defesa dos direitos das mulheres. Ricardo expandira seus negócios, mas agora focava em construções de habitação popular, querendo dar a outras famílias a chance de ter um lar digno. Juntos, haviam criado uma fundação que oferecia apoio integral a mulheres em situação de violência doméstica, abrigo temporário, apoio jurídico, psicológico, cursos profissionalizantes e ajuda para reconstruir suas vidas. A Fundação Conceição Antunes, nomeada em homenagem à mãe de Ricardo, já havia ajudado mais de 1000 mulheres em 5 anos. Mamãe, disse Miguel aparecendo na varanda de pijama, esfregando os olhos. Tive um pesadelo. Vem aqui, meu amor, chamou Jéssica abrindo os braços. O menino correu para o colo dela, sentindo-se imediatamente seguro. Sonhei que vocês iam embora e me deixavam sozinho. Isso nunca vai acontecer, disse Ricardo, acariciando os cabelos cacheados do menino. Nós somos uma família para sempre. Promete? Prometo. E sabe por quê? Porque família não é só sobre sangue. É sobre amor, sobre escolher ficar junto mesmo quando as coisas ficam difíceis. Como você e a mamãe fizeram. Exatamente como eu e a mamãe fizemos. Miguel sorriu e se aconchegou entre os dois. Sofia começou a chorar no quarto e Maria se levantou para buscá-la. Deixa que eu vou, disse Jéssica, mas Maria fez um gesto para ela ficar. Deixa a vovó cuidar. Vocês fiquem aqui curtindo este momento. Quando Maria voltou com Sofia no colo, a família estava completa na varanda. 5 pessoas que o destino havia juntado de formas diferentes, mas que agora eram unidas por laços mais fortes que qualquer parentesco de sangue. Sabe qual é a coisa mais bonita desta história toda? Disse Maria, ninando Sofia, que começava a adormecer. O quê, vó? Perguntou Miguel. É que vocês provaram que não importa como uma história começa. O que importa é como escolhemos escrevê-la. Jéssica olhou ao redor para sua família. O marido que a amava incondicionalmente. Os filhos que a chamavam de mãe com amor genuíno. A mãe que finalmente estava segura e feliz. E sentiu uma gratidão profunda, enchendo seu coração. Havia aprendido que o amor verdadeiro não era sobre salvadores e vítimas. Era sobre 2 pessoas imperfeitas que escolhiam todos os dias construir algo lindo junto. Era sobre perdoar, sobre crescer, sobre se tornar a melhor versão de si mesmo ao lado de quem se ama. Quando a noite encontrou a luz, murmurou ela, repetindo a frase que se tornara o lema não oficial da família. Nasceu uma família, completou Ricardo beijando sua testa. E ali, naquela varanda iluminada pela lua cheia, cercados pelo amor que haviam construído juntos,
Eles souberam que haviam encontrado algo que nem todos têm a sorte de encontrar. Um amor que transcende circunstâncias, que cresce com os desafios, que se fortalece com o tempo. Jéssica não era mais a garota assustada que chorava na calçada numa madrugada de chuva. Ricardo não era mais o homem perdido que dirigia sem rumo após perder a mãe. Eles eram uma família, eram uma equipe, eram a prova viva de que às vezes os finais mais belos nascem dos começos mais desesperadores. E quando Miguel perguntou, anos depois, como seus pais se conheceram, eles contariam a verdade, que o amor verdadeiro às vezes aparece quando menos esperamos, que a coragem de aceitar ajuda pode mudar uma vida inteira e que não importa quão escura seja a noite, sempre há uma luz esperando para brilhar. A história de Jéssica e Ricardo tornou-se lenda na cidade, inspirando outras pessoas a não desistirem do amor, a acreditarem na bondade humana, a entenderem que todos merecem uma segunda chance na vida. Era uma história que provava que milagres não são eventos sobrenaturais, são o resultado de pessoas escolhendo amar, ajudar e acreditar umas nas outras. Quando a noite encontrou a luz, nasceu uma história de esperança que ecoaria por gerações, lembrando a todos que não importa quão perdido você esteja, não importa quão impossível sua situação pareça, sempre existe uma saída, sempre existe esperança, sempre existe a possibilidade de um novo amanhecer. E assim termina a história de quando a noite encontrou a luz, e duas almas perdidas descobriram que juntas podiam iluminar qualquer tempestade.